Lírio Santos. Sem censura. Alô amigos, alô amigas, eu sou Lírio Santos e este é o podcast Lírio Santos Sem Censura. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, e esse assunto desperta a atenção de todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre maçonaria. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o Glaucio Antônio Pereira. O Glaucio é deputado do Grão-Mestre, mas daqui a pouquinho ele vai falar para a gente o que é e o que faz, né, um deputado do Grão-Mestre. Tudo bom, Glaucio? Bem, Lírio, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, nessa sua iniciativa aí da comunicação universal, né? Verdade. E estamos aqui com muito prazer e com muita alegria. Que bom. Ô, Glaucio, vamos começar falando então da maçonaria. Quando é que você decidiu entrar na maçonaria? O que é que te chamou a atenção na maçonaria? Porque você é uma pessoa que tem na sua vida particular, você é bem sucedido, etc. Tal. Então o que levou você para a maçonaria? E quanto tempo faz? Lírio, quando eu precisei seguir a minha carreira no interior, nós passamos por diversas comarcas aí no interior do Paraná, na condição de promotor de justiça, né? Fiz concurso em 1980 e iniciei as minhas atividades como promotor de justiça em 5 de janeiro de 1981. Naquela época nós fomos transferidos por questão de acesso à carreira, né? Para mais ou menos 3 ou 4 comarcas. Eu digo 3 ou 4 porque numa delas eu não consegui fixar residência devido à expectativa de ficar pouco tempo. Onde é que era? Era Pitanga. Pitanga. Mas eu cheguei a morar lá, mesmo assim cheguei a morar. Então nessas comarcas pelas quais eu passei, entre elas aí Rio Negro, entre elas Ribeirão Claro, entre elas Pitanga, entre elas Ponta Grossa, entre elas Paranaguá, entre elas Jaguapitã. Caramba, você andou entre aí. elas Ibaiti e outras mais, né? E que ano você veio para Curitiba? Nós fomos guindados para cá em 1986, né? Então eu fiquei 6 anos praticamente no interior, né? Mas nem todas eu cheguei a fixar residência em virtude dessa dificuldade de você encontrar casa para moradia. Então o convite que me foi formulado geralmente partia de pessoas com muita qualificação na cidade, ou eram advogados, ou eram médicos, ou eram empresários, ou eram políticos, né? Mas exatamente por conta dessa minha perspectiva de findar a carreira em Curitiba, eu não quis criar vínculo nessas oportunidades. Quando vim para Curitiba em 1986, já o primeiro contato que eu tive foi com um gerente do Banco do Estado do Paraná. O nome dele era Edival Vilar de Araújo, né? E ele fizemos uma relativa amizade ab início, né? E com essa amizade ele acabou perguntando se eu conhecia, se eu já tinha ouvido falar da maçonaria. Ele era maçom? Ele era maçom. Ele era da loja Tiradentes, Augusta respeitável loja simbólica Tiradentes, número 18, aqui de Curitiba. E ele me fez um convite inicial. Falei para ele, no primeiro momento, que ia refletir, né? E logo em seguida, poucos dias depois, eu confirmei que gostaria muito de ingressar na maçonaria, né? Que bom. E o móvel que me levou foi porque todos os maçons com os quais eu tive contato, eu senti que eram pessoas respeitáveis, né? Pessoas de bom nível cultural, e mesmo as que não tinham muito estudo, também eram pessoas extremamente sérias e corretas. Isso é o que me levou a buscar e a seguir, né, essa ideia de ingresso na maçonaria. Qual a função do deputado do Grão-Mestre na maçonaria? A maçonaria como instituição foi oficialmente instituída através da Grande Loja Unida da Inglaterra, lá pelos idos do século XVIII, pontualmente no início do século XVIII, 1717,
Então, nessa Então, oportunidade... 300 anos ou mais. Bem mais. Então, nessa oportunidade, um maçom famoso, né, que era o Anderson, que deu origem à primeira Constituição escrita em 1932, ele estabeleceu regulamentou quais eram as atividades do grão-mestre e como funcionaria a maçonaria. E nesse contexto ele criou, né, algumas regras pertinentes ao funcionamento da maçonaria, dentre elas a existência de um grão-mestre, né, que é aquela figura que vai central ali, dirigir a instituição. Mas como ninguém faz nada sozinho, amigo Maurício, ele também visualizou desde aquela oportunidade que tivesse a necessidade de ter um substituto na falta do grão-mestre. Então esse substituto, aqui no nosso caso paranaense, sou eu, deputado grão-mestre. Né? Só no âmbito das grandes lojas espalhadas pelos 27 estados da federação, só Santa Catarina e Paraná denominam deputado do grão-mestre. E isso decorre exatamente dessa Constituição de Anderson, de 1732, que criava essa figura de deputado. No entanto, pela autonomia e independência das potências espalhadas aí pelo mundo, né, convencionou-se denominar grão-mestre adjunto. Tá? Coisa que ainda não se consumou, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Então a nossa função é substituir o grão-mestre. Seria um vice, né? Ele é um vice, exatamente. O Glaucio, a maçonaria tem o CNPJ, não é isso? Tem, isso é lógico, é constituído, pessoa jurídica, entidade né? autônoma, né? E vocês são as pessoas que regem todos os destinos, né? No Paraná inteiro, é vocês dois que regem isso aí, né? Sim. Então vocês são um CEO, mais ou menos assim, da maçonaria, não é isso? Na verdade. Eu não chegaria a esse ponto. Né? Na verdade, mas a escolha do grão-mestre é feita por voto direto de mestres que integram a maçonaria. Hoje, no estado do Paraná, nós somos em 6.135 irmãos, né? Espalhados em 188 lojas, respeitáveis lojas simbólicas no interior. Né? Então, o grão-mestre é aquele que detém a marca da potência. Né? Detém, por exemplo, o Grande Herói do Paraná, tem que ter alguém que seja o administrador. É o grão-mestre que é eleito por esse universo de maçons filiados. Ok. E aí ele tem eu não gosto muito de dizer CEO, porque CEO é mais para o âmbito empresarial. Empresarial, né? É verdade. É. Mas eu fiz essa colocação exatamente para fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Pois não. Porque você tem 6.000 pessoas que estão ligadas à maçonaria no Paraná. Sim. Isso dá muito trabalho, cuidar desse povo todo, né? Quanto é que ganha um grão-mestre e quanto é que ganha um delegado do grão-mestre? Nada, zero. Nada. O nosso trabalho é voluntário, fazemos isso com o maior comprometimento, com o maior prazer e com a maior satisfação. Né? Existe uma previsão na nossa Constituição de concessão de uma representação mensal ao grão-mestre, não ao deputado do grão-mestre, e essa representação é destinada mais para as ordens paramaçônicas. Né? Ordens paramaçônicas são aquelas que funcionam lateralmente à maçonaria. Então nós temos vários movimentos, inclusive o reconhecimento aqui no estado do Paraná dos denominados bodes do asfalto, que são os irmãos motociclistas. Né? São todos maçons? Todos maçons. Só a condição para se ingressar no bode de asfalto é que sejam filiados a uma loja maçônica. Né? Então, além dessa instituição paramaçônica, nós temos a Ordem de Molé, que é aquela constituída por meninos de idade de 12 até 21 anos. Né? Temos a Ordem das Meninas do Arco-Íris, temos a Ordem da Estrela do Oriente, tem as Filhas de Jó, que são movimentos que visam colocar o menino ou a menina, né, a introduzi-los dentro de valores de respeito à pátria, de respeito à ordem, de respeito à família, de dedicação ao estudo, etc. Por isso que há um estímulo da maçonaria para o fomento dessas atividades paramaçônicas. Né? Vocês têm um plano de ação, não é isso? Sim. A loja tem um plano de ação. Você refez o plano de ação. E como nós vamos ter muito pessoal da maçonaria que vai estar vendo e ouvindo a gente, você pode falar resumidamente qual é o plano de ação
Para esse, quantos anos que você fica? Nós vamos ficar na administração da Grande Loja ao longo de 3 anos. 3 anos. No fim desse período, teremos uma nova eleição. Qual é o planejamento estratégico? Qual é o plano de ação? Meio resumido aí para. Não. Bom, irmão Maurílio, nessa campanha, né, para alcançar o cargo de grão-mestre e deputado grão-mestre, aqui no estado do Paraná nós tivemos a felicidade de ter 2 grãos-mestres que nos antecederam, o irmão Valdemar Kretschmer e o irmão Marco Antônio Correia de Sá, que conseguiram consolidar as diversas correntes que existiam na maçonaria, estabelecendo uma unidade, né, uma unidade e uma harmonia rigorosamente absoluta, né, para a sucessão que se avizinhava no ano que findou, né. As eleições, as inscrições para os candidatos tiveram início em 1º de outubro, com prazo de até 31 de outubro, e só houve a inscrição de uma chapa, que é a chapa representada pelo irmão José de Faria, né, que é membro da maçonaria há 40 anos, né, e é originário lá da região de Londrina, tem residência em Londrina e tem residência agora, por ser grão-mestre, também em Curitiba. E nesse período de discussões sobre a sucessão, nós fizemos um breve resumo das atividades que nós desenvolveríamos, né? E a primeira delas, fundada justamente no princípio de que a maçonaria é uma instituição que visa o aperfeiçoamento moral e intelectual do indivíduo, né? Então nós partimos desse viés para poder estabelecer os pontos sobre os quais nós nos debruçaríamos para uma gestão que pudesse ser eficiente, né? Então esse ano já começamos com um encontro com os delegados que seriam nas regiões, aquela pessoa que tem o contato direto com o grão-mestre e que pode estabelecer a arquitetura da harmonia nas respectivas regiões, né? Então esse foi o primeiro encontro, foi realizado aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, no mês de março, estiveram todos os delegados e ali nós estabelecemos as discussões sobre... Tem muitos delegados? Tem 41. Então ali nós estabelecemos, a partir de uma pesquisa que foi introduzida na Grande Loja do Paraná a partir de janeiro, logo no início de janeiro, os anseios, né, de toda a comunidade maçônica. Então a partir dali nós tivemos 124 perguntas dirigidas a todos os maçons indistintamente, quer sejam aprendizes, sejam companheiros ou sejam mestres, né? E recebemos um retorno, um feedback de ali, 360 mil respostas, né? Então a partir dessas 360 mil respostas, e graças à inteligência artificial, né, nós pudemos sistematizá-las em pontos de interesse de toda a comunidade maçônica. Então nós trabalhamos num planejamento que está vinculado aos anseios da própria comunidade da maçonaria do estado do Paraná. Que bom, vocês foram de encontro, né? De encontro não, ao encontro, né? E em seguida a isso, nesse último final de semana, 10, 11 e 12 de abril, nós tivemos um encontro com todos os veneráveis mestres das oficinas maçônicas espalhadas por todo o estado do Paraná. Nós sabemos que hoje a Grande Loja... Quantos tem? A Grande Loja do Paraná conta com 188 oficinas. Portanto, 188 mestres, veneráveis mestres, que são os presidentes das lojas, vieram para Curitiba para nós também detalharmos, né, toda essa programação e estabelecermos uma harmonia de atuação. O Glaucio, como é que, por exemplo, 180 e pouco, você falou aí, mas município nós temos, quantos municípios tem no Paraná? O Paraná tem 399 municípios. 399. Tem um critério para você fazer, por exemplo, a Grande Loja do Paraná vai ter uma loja lá naquele município. Tem um critério em função dos habitantes? O interesse e a participação daqueles que estão voltados à maçonaria, sejam maçons ou não maçons, né, que têm o interesse em criar uma loja maçônica na sua região, né, na sua cidade, na sua região. Né. E a maçonaria, se a gente for definir a maçonaria, o que é a maçonaria? A maçonaria ela é uma religião.
como ela tem o CNPJ, ela é uma empresa, ela é uma instituição filosófica, ou ela é uma confraria? Dentro dessas tuas propostas aí manifestadas, eu diria que a maçonaria é uma instituição que visa o aperfeiçoamento moral e intelectual do indivíduo. E, portanto, todas as correntes filosóficas, para dizer que se trata de uma entidade filosófica, né, contribuem exatamente para a formação desse pensamento maçônico e daí, então, direcionar as suas atividades para a melhora do homem, né? Tanto que nós falamos e discutimos muito em lojas maçônicas sobre o denominado desbastar da pedra bruta. Vale dizer, todos nós somos uma pedra bruta e por isso o termo maçom, ele deriva, né, do termo francês maçon, que significa pedreiro, né? Então nós nos autodesbastamos, porque asperezas todos nós temos, né? É verdade. Então nós cansamos de dizer que nós somos eternos buscadores da verdade. Da verdade. E por que o simbolismo ele é tão importante na maçonaria? Porque pela formação do surgimento da ordem, né, ela passou a se estabelecer como organização social no contexto da Idade Média, né? Então haviam as denominadas guildas, que eram organizações de ofício que tinham a função de organizar dentro de cada ofício que era desenvolvido nas respectivas regiões da Europa, né? Por exemplo, pedreiros, construtores, sapateiros, carpinteiros, né? Então cada um desses segmentos se formavam em guildas. Então quando você reunia, por exemplo, especificamente na área da construção, um grupo de 40 mil, 30 mil pessoas para construir uma catedral do tipo Notre Dame em Paris, né? É evidente que num contexto desse é impossível você ter o desenvolvimento regular de uma atividade de construção se você não tiver uma ordem, né? Então essa ordem é que estabelecia quais seriam as regras sobre as quais se debruçariam cada um dos pedreiros para auxiliar na construção. Por isso que o termo maçom deriva exatamente de pedreiro. Você falou agora há pouco a idade da maçonaria, né? Você disse ali mais de 300 anos, né? Sim, bem mais que isso. Bem mais. Eu já te explico melhor. A maçonaria, ela, como ela é antiga, ela tem o seu, não sei se leis, mas os seus usos, os seus costumes antigos, não é verdade? Sim, sim. E hoje nós temos jovens aí entrando na maçonaria, né? Sim. Como equilibrar a tradição com a modernidade? Uma pergunta extremamente inteligente, irmão Maurício. Eu gostei, agradeço até essa oportunidade de poder discorrer sobre isso, né? O foco aí ficando no nosso setor doméstico, né, sobre quais os pilares que nos estimulariam, né, a desenvolver uma atividade administrativa na maçonaria, foi que nós pudéssemos equilibrar entre as nossas antigas tradições, entre o desenvolvimento de um trabalho e a realidade das inovações que estão surgindo aí, né, no mercado, né? Nós temos irmãos que são maçons, por exemplo, temos um irmão na cidade de Apucarana que tem 98 anos, dos quais dedicados à maçonaria 65 anos de existência, né? Puxa vida. Então veja que é praticamente uma vida, né? Poucos alcançam essa idade a qual ele alcançou. Então nós vemos que existe uma contradição entre o antigo e o moderno, né? Existem alguns segmentos da resistência em relação dos antigos para com os futuros ingressos na ordem maçônica. Mas eu diria para você que a nossa experiência particular no contexto da Grande Loja do Paraná tem sido muito gratificante, porque esses jovens que são originários desses movimentos paramaçônicos, por exemplo, da Ordem de Molé, eles vêm já com uma formação de caráter, com uma formação de respeito à pátria, de respeito à família, de respeito ao trabalho, de dedicação para com a fraternidade, né, que faz com que a adaptação deles seja rigorosamente automática, né? Então esses jovens já vêm com o espírito, já vêm preparados já, da maçonaria. E mesmo aqueles que não
não são originários desses movimentos, também, já quando ingressam, raramente você vê a não retenção do jovem no contexto da ordem, né? Apesar do equilíbrio que existe entre o antigo e o moderno, né? Então, esses jovens que já vêm numa nova geração de tecnologia, já vem com gás todo aí para poder entrar, conseguir, né? prosseguir nos desígnios, né, da ordem maçônica. Ô Glaucio, mas a maçonaria, a gente lê que a maçonaria, ela anteriormente, por exemplo, parece que a maçonaria era mais atuante nas causas nacionais, vamos dizer. Por exemplo, a independência do Brasil. Muita gente fala que não foi o Dom Pedro. Dom Pedro só ergueu a espada, e a independência foi feita pelo José Bonifácio, que era maçom, e aqueles que estavam em volta ali. Proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, que era maçom, né? E por que a maçonaria hoje, ela não atua nas grandes causas nacionais? Por quê? Olha, Maurício, também é uma pergunta bastante interessante, de grande curiosidade, né, para todos aqueles que Porque nós temos muitos políticos maçons, né? Sim, que autoridades ouvindo, né? e tal. Então eu diria o seguinte: o movimento maçônico institucional que surge no século XVIII, especificamente em 1717 na Inglaterra, né? Ele era representado por pessoas que eram originários do movimento iluminista, né? Que era um movimento enciclopedista, ali originário de 1717, de 1700 para cá, né? Para hoje. Então, quando as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade passaram a ser disseminadas no contexto de sociedades monárquicas, né? Sociedades onde a lei era o próprio rei que sobrepujava as decisões dos diversos setores territoriais onde havia o poder de uma administração central, né? Então, quando esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, o respeito, né, a pessoa que fosse livre, que tivesse bons costumes, passou a ser disseminado no contexto da civilização de então, essas ideias passaram a ser difundidas por todos aqueles que passavam por esses movimentos, né? Daí a história de que a maçonaria, muitos dos que participaram dela, entre elas Rousseau, né, entre elas outros filósofos aí conhecidos, né, fez com que isso se espalhasse para toda a orbe, né, e começou com a Revolução Francesa, em 1792, né, e aí se disseminou para os Estados Unidos, né, onde também o movimento maçônico teve uma importância muito grande, tanto que no hall dos presidentes americanos, como no hall dos presidentes da era republicana, da República Federativa do Brasil, tem um contingente muito grande de maçons. Né? Então, esses movimentos de se criar uma nova ordem, uma nova sociedade, uma sociedade onde fossem respeitados os princípios democráticos, né? Onde as decisões viessem das bases e não de cima para baixo, né? Então, isso pegou mais do que né? Qualquer outro tipo de pensamento, né, que pudesse ser retrógrado. Né? O Glaucio, as igrejas, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, elas têm muitas restrições em relação à maçonaria, né? Sim. Tem padre maçom, tem pastor maçom. E eu te faço outra pergunta, para você resumir aí. O maçom acredita em Deus? Fundamentalmente, para que você inicie na maçonaria, né, é interessante que o irmão venha já impregnado da ideia da existência de uma entidade divina que governa todos os nossos pensamentos no plano espiritual. Né? Então, ateu não pode ser maçom. Não é que não possa, é incompatível com a atividade do maçom não acreditar em alguma coisa sublime, alguma coisa superior, né? Então, em decorrência disso,
nós temos uma certa restrição da igreja, que decorre já do período do rompimento lá da Idade Média, do período médio-ovo, né? Em que o Papa Leão VII, né? Se não me engano, desculpem se eu não me situar bem, mas o nome era Leão, né? Ele estabeleceu uma encíclica papal, né? Onde ele entendia que a maçonaria não era uma organização que pudesse albergar católicos. Mas isso era resultado daquela dogmática extrema, né, da igreja, que professava aquelas ideias no sentido de dizer, não, você seguirá esses princípios do Criador e deles não se afastará, né? Então, como a maçonaria surge, né, como uma organização que se reúne, pensa, tem liberdade de pensamento, tem uma fraternidade muito forte, né? Então houve um conflito, né, de posicionamento no contexto das sociedades de então, né? Hoje, raramente a gente vê alguma restrição da igreja em relação à maçonaria. O que a gente tem observado, pelo menos isso no âmbito da Grande Loja do Paraná, é que há uma paz, há uma convivência pacífica, né, entre a igreja e a ordem maçônica. Até porque muitas das realizações e ações sociais que são feitas nas comunidades do Paraná têm a iniciativa da maçonaria. Da maçonaria, então, né? não poderia um padre ser contra, né, que houvesse que tenham iniciativas que beneficiem a sociedade. E existe uma crença do pessoal que não está na maçonaria, que diz assim, não, inclusive muitos maçons, entra na maçonaria, porque se entrar na maçonaria você fica rico. Você ficou rico quando... Eu tenho uma história bastante interessante sobre isso, né? Quando eu fui convidado para ingressar na maçonaria aqui em Curitiba, na loja simbólica Tiradentes número 18, né? Nós fomos, logo no início, né? Tínhamos uma relação com uma prima lá no estado de São Paulo que estava morando em Frutal, no interior do estado de São Paulo, Minas, né? Minas. E ela me falou assim, primo, por que você não vem para cá conhecer, ver como é que está a cidade aqui, como é que está a nossa família, como é que o Dirceu, que era o esposo dela, está se desenvolvendo na área da construção e tudo mais, né? Você parece que não tem tempo para nada. Eu falei assim, olha, prima, para começar, eu tenho a minha atividade como promotor de justiça, né, aqui na cidade de Curitiba, e agora ingressei numa ordem, né? Ela falou, que ordem, primo? Eu falei, na ordem maçônica. Primo, então você fez a opção de ficar rico? Ela falou assim, né? Olha, prima, não é bem por aí, mas... Se não ganha, se não é remunerado, como é que vai ficar rico, né? A recompensação do maçom, ela, na verdade, é uma recompensação espiritual. Espiritual, né? É você realizar, ser comprometido com as realizações que a sociedade, do ponto de vista do bem, vai implementar, e é essa gratificação que nós recebemos, né? Que seria o retorno de você poder realizar uma campanha de ação social que atinja um objetivo, beneficiando uma certa comunidade, beneficiando um certo grupo de pessoas, beneficiando uma pessoa individual que necessita de tratamento, de apoio, de orientação, né? Então esse é o nosso grande compromisso né? E a nossa remuneração. Por que a maçonaria não aceita mulheres na maçonaria? Existe, não é que não aceite, tem movimentos na Inglaterra e na França que já admitem o ingresso de mulheres. E esse movimento não é de agora. Esse movimento é desde o início do surgimento da maçonaria na França. Existiam as ordens femininas de maçonaria, né, e que eram exclusivas. Mas aqui no Brasil não? No Brasil tem, mas não são ordens reconhecidas, né? Não são integrantes das potências regulares. Ela funciona assim. Mas tem um motivo. Porque, qual é o motivo que não pode? Porque filosófico e fundamentalmente no início da maçonaria, como ela surge mais no movimento de construções, né? Então a mulher ela não tinha a mesma virilidade, né, que o homem para poder desempenhar o trabalho de pedreiro, por exemplo, né? Então ficou inculcado,
na filosofia da ordem, que em princípio era um movimento masculino, né? Masculino. E como tal, claro que ainda existe discussões a respeito disso, né? Recentemente a Argentina parece que admitiu a criação de uma ordem maçônica feminina, né? Reconhecida. Então, sim, reconhecendo a própria potência das grandes lojas da Argentina, acabaram, né, cedendo, né? Isso é uma discussão que não está estancada, não está proibida, ela é viva, né, dentro da ordem maçônica, e eu particularmente não me surpreenderia se logo nós tivéssemos uma ordem maçônica feminina, né, no contexto do estado do Paraná. E a diversidade de gênero, como é que esse assunto é tratado na maçonaria? Olha, todos são iguais, né? Todos nós temos que reconhecer que entre essas divergências, né, entre a filosofia de cada um, né, não possa ser objeto de discriminação, né? Nós trabalhamos dentro de um contexto sério, né, de integração de toda a comunidade, né? Então, também há discussões sobre isso, tem sido objeto, inclusive, de encontros nacionais e internacionais, mas, do ponto de vista regular, institucional, não há restrição nenhuma. Não há nenhuma determinação de ordem positiva, normativa, que impeça, né, que haja o não respeito às diversidades entre as pessoas. Tem uma pessoa aí que se enquadra nessa diversidade de gênero, ele pode exercer um cargo na maçonaria? Pode, se for admitido pelo grupo, é perfeitamente admissível, né? E eu posso dizer para você que não há nenhuma restrição normativa, como eu já disse anteriormente, né? Ô Glaucio, e a maçonaria? Por que a maçonaria é tão fechada assim? Por exemplo, as reuniões, o pessoal se veste de preto, aí vai lá no ambiente, entra, fecha a porta, e quando sai lá de dentro, os assuntos, o pessoal do mundo de fora, né, que não é da maçonaria, ninguém sabe o que foi tratado lá dentro. Por que tem essa tradição de fazer isso? Olha, por que não é aberto? Olha, existem entidades, associações, corporações, né, que têm os seus segredos, né? A maçonaria tem segredo? Tem um segredo? Ela tem os seus arcanos, né, as suas comunicações, que são reservadas exclusivamente para maçons, né? Então isso é fruto de uma antiga proteção, né, numa época em que havia opressão, né? Talvez hoje até nem fosse o caso de se proibir esses segredos que existem na maçonaria, porque não há, nós estamos vivendo num mundo livre, né? Num mundo onde a possibilidade de se reunir em grupos está rigorosamente fora de qualquer tipo de intervenção do poder público, da polícia, etc. e tal, né? Mas cada sociedade tem o seu segredo, né? Se você perguntar numa indústria, por exemplo, ela também vai ter os seus segredos. Seus Porque códigos. Se ela espalha os seus códigos, os seus segredos, ela acaba criando um concorrente. Mas é isso aí. Você falou agora há pouco que o Paraná tem 6.000... 135. Então, o Brasil deve ter aqui uns 150 mil por aí. 200 mil maçons. 200 mil maçons. E aí eu ia te perguntar o seguinte, vamos falar mais aqui de Curitiba, por exemplo. Curitiba tem quantos? No Paraná nós temos 15 mil maçons. No Paraná? Bom, e você veja, é muita gente. Bastante gente. Não dá confusão, não, porque no meio desse povo, você vai fazer uma reunião com esse povo, a pergunta é o seguinte, o que é feito para manter essa união? Porque, olha, você vai ali, você tem alguém que torce por Curitiba, tem alguém que torce para o Atlético, tem alguém que é corintiano, é flamenguista, tem alguém que torce por Bolsonaro, tem alguém que torce por Lula. Quer dizer, é proibido falar disso na maçonaria, ou existe uma técnica, existe uma maneira para manter essa coesão? Sei.
Bom, entre os nossos princípios, o principal deles é o respeito à individualidade de cada um, a opinião de cada um. Todos nós somos livres e somos, presumivelmente, de bons costumes, né? Ora, entre pessoas civilizadas, né, se você tem uma diversidade de opinião, então cabe você estabelecer o método da dialética, né? Ou seja, você apresenta uma tese e o outro irmão pode contestar a tua tese e vir com uma antitese, né? Então esse é um processo dialético que se estabelece dentro da ordem. Inclusive é uma das formas de você aperfeiçoar, a desbastar a pedra bruta do indivíduo, a forma de você estimular o diálogo, né? Então, a partir do momento que se está num grupo pensante civilizado, então não se admite violência ou mesmo discriminação ou qualquer tipo de hostilidade, né? E não acontece? Não. Não, né? Não, que eu tenha conhecimento, não. Ok. Ah, e me diga uma coisa, e essa história do bode? Como é que gosto do bode? Tem essa história. Tem gente que fala que lá na loja maçônica tem uma sala lá que tem um bode. Toda sala tem que ter o seu bode. Não, isso aí é mais uma crendice popular, né? Então, várias correntes de opiniões, né, surgem para justificar a existência do tal do bode na sala, né? Então, por exemplo, o bode é o único animal que tem uma perfeição na oclusão dentária, né? É perfeita a arcada dentária de um bode, né? Então, como nós buscamos a perfeição, então essa é uma das justificativas, né? Quer dizer, tão perfeito como boca de bode. E aí surgem outras opiniões também, mas não tem nada que vincule a figura, né, do animal bode com a maçonaria, a não ser essas crendices e opiniões aí vulgares populares, né? Maravilha. Acabou. Opa, tão pouco assim. Então vamos tomar um café, né, Maurílio? Glaucio Antônio Pereira, olha, eu lhe agradeço muito, viu, essa sua vinda aqui, que já faz tempo já que a gente estava, né? E foi muito importante. Isso aqui vai para o YouTube, vai para todas as redes sociais. E eu quero agradecer a você, viu? E deixa aqui para a sua mensagem final, inclusive para os maçons que estão nos vendo agora. Sei. Bom, meu querido, primeiro eu sou muito grato, né, a esse convite muito gentil desse que é um irmão maçom, o irmão Maurílio, né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa muito bem conceituada no contexto onde ele vive, né? Tem filhas maravilhosas aí. Enfim, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. E a mensagem final que eu tenho a dizer é que só posso agradecer em estar aqui, agradecer ao grande arquiteto do universo por me dar esse estímulo para continuar com 73 anos me dedicando à ordem maçônica. Ok, muito grato. E muito obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, você que está nos vendo, e continue lá participando do nosso canal no YouTube. Deixe o coraçãozinho, deixe lá as suas manifestações, ok? E logo, logo nós vamos estar de volta. Abraço a todos. Muito obrigado. Abraço. Obrigado. Lírio Santos, sem censura.